Bom, pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o profissionalismo dentro das empresas e o que se tornou o profissionalismo dentro das empresas. Antes de qualquer coisa, eu quero contar uma história aqui para vocês, porque eu acho que elucida legal essa questão de profissionalismo, né? Eu recentemente precisei passar por uma reforma. Enfim, reformas. E a gente sabe que reforma demanda muitos fornecedores diferentes, né? Muitas pessoas diferentes colocando a mão ali no seu projeto, desde arquiteto até engenheiro, até o pessoal que vai executar, então pedreiro, eletricista, hidráulica, enfim. E por aí vai, né? A gente sabe como é que funciona a questão de reformas, tá certo? Além de ser um custo enorme, mas além do custo, como eu sempre falo, dinheiro ou você tem ou você não tem, tá certo? Dinheiro ou você tem para fazer é muito relativo, né? Ou você tem para fazer o dinheiro, por exemplo, sei lá, vamos chutar aqui, R$ 5.000. Ou você não tem, tá certo? É por isso que eu falo que o dinheiro às vezes é o mais fácil de se conseguir. Seja ele R$ 100, ou você tem R$ 100 para comprar o que você quer, ou você não tem os R$ 100 para comprar aquilo lá que você deseja, ou 10 milhões de reais. Ou você tem os 10 milhões, ou você não tem os 10 milhões. Não existe outra opção. Você pode viabilizar isso por outros meios, mas é difícil você ter muito jogo com dinheiro sem se encrencar lá na frente, tá certo? Ou sem ter que pagar um custo a mais de juros lá na frente. Então, nessa reforma que eu vim fazer, eu fiz questão de contar, porque eu já vinha percebendo essa movimentação que eu vou contar aqui para vocês no mercado. Eu fiz questão de contar quantos fornecedores eu tive do início ao fim da reforma. E no total foram 11 fornecedores. Entre tudo, tá certo? 11 fornecedores. E aí, o que isso tem a ver com o profissionalismo que eu tô falando para vocês? Dentre os 11 fornecedores que eu tive, 10 tiveram que refazer os serviços prestados para mim. Um não teve que refazer o serviço, mas os outros 10 tiveram que refazer todo não, ou todo o serviço, ou parte do serviço, para você conseguir entregar minimamente o que o pessoal pretendia e o que eu paguei para ser entregue, tá certo? Beleza, vamos ficar com isso na cabeça, tá? Aí, quando você fala de uma empresa, quando você fala de âmbito profissional, parece que caiu na mesmice o que é o âmbito profissional, o que é o profissionalismo. Parece que hoje qualquer pessoa se torna profissional. Parece que hoje qualquer um se torna especialista em determinada área. E não é bem assim, tá certo? Não é bem assim. Um profissional antigamente, e eu falo muito que antigamente tinha os seus dessabores que hoje não tem, mas vice-versa também é verdadeiro. Hoje a gente tem dessabores que antigamente era mais raro, você tinha, mas era mais raro de acontecer. O pessoal levava profissionalismo de uma forma mais certeira. Então, por que eu digo isso? Porque 10 tiveram que voltar e refazer ou o serviço todo ou o serviço parcial para mim. E aonde eu quero chegar com tudo isso? As empresas nesse mercado que a gente vive hoje, elas estão cada vez mais esgoeladas. Elas estão cada vez mais com a corda no pescoço, aquela situação de
vender o almoço para comprar a janta. Então você tem que ver em qual período do dia você quer comer, tá certo? Porque se você quer comer à noite, você precisa vender o almoço para comer a janta. Se você quer comer na hora do almoço, você tem que vender a janta para comer o almoço. E muitas das vezes eu vejo os empresários e as empresas fazendo um movimento que é a pá de cal em todo o negócio. E sabe qual é esse movimento? É um movimento de você querer a qualquer custo abaixar os salários das pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Você pode abaixar um salário, por exemplo, de 6 mil para 3 mil reais? Legalmente, você não pode. Mas como as pessoas fazem por aí, como os empresários fazem por aí, e eu acho um tiro no pé gigante. O empresário vai, demite essa pessoa de 6 mil reais e contrata uma de 3. E você contratando uma de 3, parece que o mesmo trabalho vai ser tirado do papel, e não vai. Então, o que aquela pessoa de 6 mil reais faria, é claro, é óbvio que existem exceções, tá, gente? Antes de vocês comentarem aí, existem muitas exceções. Existem pessoas com ótimos salários que são pessoas quase que inúteis dentro da empresa, obsoletas dentro da empresa. E existem pessoas com 3 mil reais que são experts no que fazem, tá certo? Mas a regra não é essa. Convenhamos aqui que a regra não é essa. E aí, o empresário faz essa movimentação quase que com a empresa toda. E aí ele consegue respirar. Finalmente ele consegue respirar. Por quê? Porque ele abaixou a folha salarial dele pela metade. Hoje ele consegue, ter as pessoas pela metade do preço. Só que aí que vem o tiro no pé. O resserviço, o retrabalho. Teve um fornecedor meu que eu tenho certeza que ele saiu no prejuízo com a minha obra, com a minha comunicação visual. Ele saiu no prejuízo. Por quê? Porque, evidentemente, foi-se tomado uma atitude de enxugar custos, e eu conheço esse fornecedor desde sempre, então eu sei como ele era e eu sei como ele me entregou o trabalho hoje. Então fez-se esse movimento de redução, de troca de equipe para uma equipe mais barata. Saiu barato? Essa é a pergunta. Saiu barato? Ou mais uma vez o papel te trai? Ou mais uma vez você vem aqui e fala, poxa, olha minha folha, eu consegui sair de, 20 mil reais para 10 mil reais, 12 mil reais. Que negocião, graças a Deus a gente vai continuar caminhando. Se essa é sua única opção, talvez valha a pena tentar. Se essa for a única opção. Agora, se tiver mais opções, porque tem muita gente que faz essa movimentação porque tem uma gestão incapaz e não consegue gerar resultado nessa gestão, começa a entrar naquela espiral e obrigatoriamente para tentar achar, ao invés de olhar para si mesmo e na sua gestão medíocre, começa a achar subterfúgios ali para enxugar custo de uma maneira totalmente equivocada, tá certo? Então, mais uma vez, não estou dizendo que os profissionais que são mais baratos, eles entregam menos, existem suas exceções, mas fato é que os profissionais mais caros, eles
geralmente tem muito mais experiência no que estão fazendo, geralmente tem muito mais know-how para fazer, geralmente eles sabem entregar prazo, porque não à toa eles custam mais. E hoje em dia parece que está, ao mesmo tempo que todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer enxugar custo a qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer jeito e sem olhar para si próprio. Todo mundo enxuga custo como? Fazendo a troca de colaboradores. Isso é reflexo de um país desregulado? Isso é reflexo de um país que está difícil de engrenar? Isso é reflexo de um macroambiente que está difícil das coisas saírem do lugar? É claro que é. Tudo influencia, tá certo? Agora, a gente não pode jogar tudo no macroambiente. E o micro? Como é que está o interno da tua empresa? Você olha só papel puro, você fez um negocião. Agora, você coloca a tua equipe para a rua para desenvolver o trabalho, para fazer o trabalho, você tomou prejuízo ou empatou o serviço. E uma empresa não vive de empatar o serviço. E aí eu falo para você, até que ponto compensa fazer essa manobra? Até que ponto compensa? Se você trabalha com, vamos supor, com 6 dentro da sua empresa, que te custem 30 mil reais de folha salarial, que tal você não fazer essa troca e você tentar se virar com 4, com uma atuação sua mais certeira de gestão de empresa, com uma atuação sua mais sábia, com uma atuação sua com a atenção redobrada para tudo que está acontecendo. É o que eu falo, não precisou refazer o serviço. E é o único, é engraçado, né? É o único que eu posso falar para vocês que de fato não fez essa troca. Porque você vê o pessoal totalmente capacitado, o pessoal totalmente engajado naquela situação e naquele serviço que precisa ser feito. Você não vê cada hora uma carinha diferente, você vê os mesmos profissionais fazendo as mesmas coisas com a mesma qualidade. Você acha que esse cara paga barato? E foi o único que não trouxe problema para mim, que não teve retrabalho para ele. Vamos tirar aqui a questão do cliente, que sou eu, que ele não teve retrabalho de deslocar uma equipe, vir aqui, ver o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, desfazer o trabalho que foi feito e fazer de novo o trabalho que foi feito, com o dobro de material, agora sim com material de uma maior qualidade, porque afinal de contas você não quer vir fazer pela terceira vez, não é mesmo? Então, essa movimentação das empresas são medíocre. Essa movimentação de você querer fazer a troca de profissionais qualificados para profissionais que talvez sejam qualificados é medíocre, é um tiro no pé, é o início do fim. Quando na verdade, se você assumisse a culpa de que talvez tenha algo de errado na sua gestão, que você não treine, que você não dê o apoio necessário, que você não inclua processos na sua empresa, que você não se dedique para que esses processos saiam do papel, para que as peças certas sejam mexidas, talvez você não tivesse enfiado vendo que sua única opção é baixar a folha salarial. Olha só que coisa incrível. E quando eu falo que o líder, o gestor, ele é pago para pensar o intangível e não o tangível, o que aparece no papel, eu tenho razão?
Ó, eu levei... hoje as coisas são feitas para quebrar, né? Para quebrar. E o bebedouro lá de casa, enfim, é um Brastemp. E eu levei numa autorizada da Brastemp aqui na minha cidade para arrumar. Ele quebrou, sei lá o que aconteceu, não mexo com isso, vou levar numa autorizada. Ok. Fazem 3 semanas, eles me prometeram o orçamento para 1 semana. Fazem 3 semanas que tá lá para fazer o orçamento. E eu cobrando para que esse orçamento saia. E sem tempo para ir retirar o produto e falar, não, deixa quieto. Isso é reflexo do quê? E aí você chega nessa autorizada da Brastemp e você vê todo mundo conversando, você vê todo mundo tomando café. Não que não possa fazer isso, muito pelo contrário, se tiver tudo certo, você pode tomar quantos cafés você quiser, você pode conversar o quanto você quiser, com tudo certo. Não com um orçamento para ser feito para cliente. E às vezes o dono, imerso numa situação totalmente diferente, achando que está tudo certo. E eu, talvez, indo retirar o meu produto lá. O dono nem sabe que talvez ele possa ter perdido dinheiro uma venda, né? naquela situação, um serviço prestado de um conserto naquela situação. Então, soluções que parecem fáceis, às vezes não são. Soluções que parecem tangíveis, cabíveis para você fazer no momento, às vezes não são, porque para você retomar os passos vai te custar 10 vezes mais, 20 vezes mais, até você conseguir colocar a tua empresa no eixo. E eu vou te contar uma coisa. Para você conseguir depois retomar esses profissionais que você perdeu, renomados, com know-how, com experiência, que sabem realmente o que estão fazendo, vai um belo tempo, tá? Não vai acontecer do dia para a noite, porque fato é, os gestores que entenderam isso não largam esses profissionais na rua. Os gestores que entenderam que os bons profissionais valem ouro, não largam esses profissionais para o mercado de trabalho, disponíveis para o mercado de trabalho. Eu ouvi uma história no início da pandemia de uma pessoa, essa pessoa frequenta aqui minha empresa, ela compra o meu produto aqui na empresa, e eu estava conversando com ela. Ela é dona de uma outra empresa aqui na cidade, e eu conversando com ela, encontrei com ela, enfim, conversando com ela, ela falou, logo no início da pandemia, ela falou, olha só, Gabriel, eu fecho as minhas portas, mas esses 3 profissionais eu não deixo sair da minha empresa, eu fecho junto com eles. Porque depois, para retomar, se eu decidir se eu decidir demitir esse pessoal para tentar me salvar dessa pandemia, desse fechamento de mercado, lockdown, todo esse negócio que estava na época, para eu conseguir reaver isso vai demorar muitos e muitos anos. Aí sim eu estou encrencada. Olha só o pensamento lá na frente que essa pessoa tem. E aí você me fala, pô, Gabriel, você na sua bolha, né, velho? Você na sua bolha, né, velho? Porque e o dinheiro para isso? E se eu não tenho dinheiro para isso, cara? E se minha única alternativa é essa? É aí que tá. Você acha que essa pessoa, dos 3 colaboradores competentes, deixou o caixa dela saudável para uma situação como um lockdown? Ou não? Você acha que para ela também não foi doído deixar esse caixa saudável?
Só que eu conheço a pessoa. Ao invés dela gastar com N coisas que o Instagram atiça para a gente a gastar, ela preferiu injetar dentro da empresa dela. E hoje ela tá aí, ó, fatura uma fortuna graças a ela e a esses profissionais, mas graças a ela, claro que teve essa visão, porque ela poderia ter fechado. Então, a empresa é o reflexo das suas atitudes. O dinheiro, ele se constrói dentro da sua empresa. Agora, tem gente que o que entra é o que sai. E aí não há milagre. Sabe por quê? Porque não é ser, é quando alguma coisa de diferente vai acontecer. Como eu já falei em vídeos passados. Você está preparado ou você está aí usufruindo de tudo que a sua empresa, que tem 1 ano ainda no mercado e está totalmente vulnerável, pode te oferecer? Sobrou 10 mil, pego 10 mil e pronto. Afinal de contas, esse é o meu salário, agora eu sou empreendedor. E aí, quando vier uma adversidade, você cai no mesmo problema que incorreu essas pessoas que tiveram retrabalho comigo, que empataram o serviço delas, ou seja, só perderam tempo comigo. E eu não tenho culpa disso. Ou que tomaram prejuízo, como tem gente que eu tenho plena certeza que tomou prejuízo comigo. Agora, eu não tenho culpa desse prejuízo. Então, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. É uma reflexão. Façam essa reflexão porque vale muito a pena. E no seu dia a dia, fique de olho para quando isso acontece, porque é vendo os outros e vislumbrando os outros que a gente consegue aprimorar o nosso. Tá certo? Tenha visão para isso. Até mais. Muito obrigado.